noite. Cumprimentamos também a toda a espiritualidade amiga que nos recebe com tanto amor, a irmã Anastácia e toda a sua equipe. Nesse momento, cada um de nós possamos acalmar o nosso pensamento e o nosso coração, serenar o nosso espírito, agradecer a Deus pela vida, por mais um dia, por podermos aqui estar sob o olhar, sob o amor de nosso Mestre Jesus, de nossa Mãe Maria Santíssima, amparados, acolhidos pela espiritualidade amiga. Nessa noite, dedicamos as nossas atividades, os nossos trabalhos aos nossos irmãos menores, cumprimentando as equipes responsáveis pelos trabalhos, as equipes veterinárias de irmã Anastácia, que cada irmãozinho possa receber aquilo que necessita, seja a saúde física, mas o mais importante, o amparo, o fortalecimento, o auxílio espiritual. Aqueles presentes, aqueles que não puderam estar aqui, desejamos que recebam tudo aquilo que precisam. E nós, por nossa vez, possamos, através do estudo, da leitura do Evangelho, da música, receber também o fortalecimento e o amparo do nosso Mestre Jesus. Então, como prece inicial, pedimos que todos possam cantar conosco a oração de São Francisco. Então o Evangelho hoje foi aberto no capítulo 18. Muitos são os chamados, poucos os escolhidos, e o item que foi aberto, instruções dos Espíritos, será dado àquele que tem. Então vamos lá. Muitos os chamados e poucos os escolhidos, né? Essa passagem ela vai trazer para nós um sentido de todos nós que estamos encarnados, ou todos nós filhos de Deus, nós estamos
há muito, recebendo orientações e sendo chamados a trilhar o caminho que Deus projetou para cada um de nós. Porém, nem sempre nós estamos tendo olhos para enxergar tudo isso, ou conseguindo realmente direcionar as nossas vidas para esse caminho. Então, muitos os chamados. O que ele quer dizer? Todos estamos tendo, de alguma maneira ou de outra, em algum momento das nossas vidas, seja por algum desafio físico, seja pelo contato com uma religião, uma religiosidade, uma pessoa, uma informação, nós vamos sendo impulsionados a seguir o caminho correto. Porém, nem sempre a gente vai ter a atitude, tomar a decisão, a escolha de seguirmos o caminho correto, seguirmos aquilo que está sendo proposto, seguirmos aquilo que fomos destinados a realizar. Porém, esse tempo das coisas acontecerem vai depender de nós, do nosso amadurecimento, do nosso desenvolvimento e da nossa vontade. Então, ele traz o que para nós? Aqui esse item, ele vai falar sobre aquilo que nós vamos recebendo. Não vamos pensar o receber apenas como matéria, dinheiro, mas faz parte também, porque nós somos depositários de muitas coisas de Deus. Deus nos deposita filhos, nos deposita amigos, nos deposita dons, nos deposita dinheiro, nos deposita vamos dizer assim, uma aptidão que podemos estar utilizando isso, seja para benefício próprio ou benefício coletivo. Então nós somos depositários de muitas circunstâncias, de qualidades, de posses, de coisas e de sentimentos. Porém, os sentimentos eles são modulados e trabalhados por nós, as coisas são colocadas à nossa disposição para o nosso uso. E aí o uso vai depender do que eu faço. Eu posso ter uma enxada para carpir, para plantar, para gerar desenvolvimento, eu posso ter ela para agredir alguém. Então ele coloca, será dado àquele que tem. Aproximando-se de seus discípulos, disseram, por que ele falas em parábolas? E Jesus respondeu, porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pois àquele que tem lhe será dado, e lhe será dado em abundância. Mas àquele que não tem, mesmo o que tem lhe será tirado. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque veem sem ver e ouvem sem ouvir nem compreender. É neles que se cumpre a profecia de Isaías, que diz, ouvireis com vossos ouvidos, mas não entendereis. Enxergareis com os vossos olhos, mas não vereis. Mateus capítulo 13, versículo de 10 a 14. Então, se a gente parar para analisar essa passagem, ela é um pouco contraditória, Assim, se nós interpretarmos de maneira literal, você vai falar, nossa, Jesus está falando para dar àquele que tem e tirar mesmo daquele que não tem. Se o princípio básico de Jesus é amor, caridade, eu falei, onde está a caridade em se tirar daquele que já nem tem nada? E dar para aquele que tem é redundante, se ele já tem, vai dar mais. Mas aqui a gente não pode entender. Ele falou, olha, eu falo por parábolas, porque vocês querem ver uma coisa, mas não enxergam a ideia, vocês não entendem. Para vocês, que são os meus discípulos, eu já tenho, eu posso, falar coisas que aos outros eu não posso. Porque eles não vão compreender, eles vão ver, mas não vão enxergar, eles vão ouvir, mas não vão escutar. Então é aquilo que, vamos fazer uma comparação básica. Na escola, chega para um aluno do quarto ano e fala, agora nós vamos falar de física. Pode ser que exista um prodígio no meio de 1 milhão, mas na grande maioria você vai falar de uma equação mais elaborada, não vai fazer a mínima ideia. Por quê? Porque não está maduro o suficiente para compreender aquilo, o aproveitamento vai ser nulo, ou capaz até que embanane a cabeça e se perca naquilo que já sabe. Então se eu vou dar, por exemplo, a gente fala, nossa, eu queria tanto ganhar na Mega Sena, Aí você para pensar, já é tão difícil a nossa vida. Imagine se Deus falar que seja feita a sua vontade. Toma aqui 100 milhões de reais para você se aproveitar com isso. Você imagina o que muitos de nós faríamos com tanto dinheiro,
se afundaria num buraco sem fim de materialismo, de vaidade, de cupidez, de utilizar isso para saciar as nossas paixões. Muitos morreriam por causa desse dinheiro, né? Pelos excessos ou mesmo para saber por o que mais. Então são oportunidades ou circunstâncias que a pessoa não tem competência, né? Então Deus às vezes priva aquele indivíduo daquilo, porque falou, isso daí não vai ser bom para você, é tanta coisa que a gente quer, mas se realmente fosse a nossa maneira, com certeza não seria tão bom quanto a gente pensava, né? Então, ele está falando o que? Nesse sentido de dar para aquele que tem. A pessoa ela tem capacidade e recurso para manipular aquilo, para manusear ou para trabalhar com aquilo que vai ser concedido? Ótimo! Então você deu o dom da oratória para uma pessoa que vai usar a palavra para o bem. Ela vai se desenvolver e ele pode ter mais recurso. Você vai dar uma ferramenta especializada, vai dar uma motosserra para um indivíduo que é treinado. Ele vai lá fazer o serviço. Agora você vai dar para alguém destreinado e ele vai se machucar. Você vai dar um monte de dinheiro para alguém que não vai ter uma saúde econômica ali para trabalhar isso de maneira positiva. Ele vai muito possivelmente acabar com tudo ou acabar com a sua vida mesmo. Agora, quando se tira daquele que nem tem, o que ele está falando? Olha, você nem tem, você não tem recurso. Vamos tirar um pouquinho disso ainda que você já está tendo, porque com o pouco que você tem, você já está fazendo bobagem. Quantos indivíduos a gente vê que está indo ladeira abaixo, né? E aí você fala, nossa, mas está tão ruim, ainda vem mais bordoada. Aquela pessoa, ela está perdida, ela está, vamos dizer assim, em dificuldade já com todas as situações que a gente vê, e vem mais outra, ou se priva ela daquela coisa. Então a gente vê que, às vezes, aquele que tem pouco, ele não está conseguindo nem com aquele pouco administrar, então tira um pouquinho mais, né? Olha, você está fazendo tanta bobagem, vamos retornar aqui ao plano espiritual. Antes que você piore, você replaneja, você remodela a sua vida, você toma prumo, porque senão vai ser ainda mais consequência, mais dificuldade, né? É igual aquela parábola dos talentos, né? Que o patrão foi lá e concedeu 2 moedas para um, 2 para outro, 2 para outro. O primeiro enterrou e devolveu as 2. Um multiplicou, o outro triplicou. O que ele está querendo dizer? Tem pessoas que já têm capacidade para lidar com determinadas situações. Liderança. Não vai dar liderança para uma pessoa desqualificada. Ela acaba com a equipe, ela vai usar aquela liderança para satisfazer o seu ego. Aí você pega uma pessoa preparada, ela vai conduzir os demais para um caminho melhor, a empresa para um caminho melhor, o grupo para um caminho melhor. Então o que ele está trazendo? Nem sempre pode se dar para aquele que não tem recurso. Para você poder receber, você tem que se capacitar. Não é dito no meio espírita que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece? O que ele quer dizer com isso? Você quer uma atividade, você quer desempenhar determinado papel, você tem que se capacitar. Você tem que se preparar. Você quer trabalhar como veterinário. Se você não fizer graduação, se você não se especializar, se você não se dedicar, você não vai ter recurso para ir lá e cuidar de um animal, de um indivíduo, né? Se você quer trabalhar, tocar música, se você não ir lá e ensaiar, se você não fizer a sua parte, se você não treinar, vai fazer feio na hora da apresentação. Você quer vir aqui na frente falar do evangelho sem fazer o estudo, sem se preparar, vai igual o Divaldo, né? Ia fazer, ele põe nas palestras dele que ele ia fazer as oratórias, nas primeiras vezes ele intuído, falou belamente, e nas outras ele falou, os espíritos vão me ajudar e assim vai ser, né? Aí chegou lá, travou, né? Humberto de Campos chega para ele e fala, essa por respeito às pessoas que estão aqui, nós vamos te ajudar, mas se prepare porque você tem que fazer sua parte, né? Então é isso que ele traz para nós. Nós precisamos, muitos os chamados, poucos escolhidos. Todos estamos tendo oportunidades, mas se a gente não se preparar, se a gente não fizer a nossa parte, Deus está colocando tudo à nossa disposição, mas eu quero que eu vá seguindo por inércia, sem fazer qual o merecimento, qual o meu mérito, qual vamos dizer assim, é o valor daquilo que eu estou fazendo se eu não estou ativamente trabalhando por nada, né?
gente tem que fazer a nossa parte para que nós vamos recebendo mais. Então, aquele que tem mais recurso, Deus vai dar maiores capacidades, maiores oportunidades, né? Você faz muito, mas ganha muito. Você trabalha, vamos falar, imaginemos Chico Xavier, né? São exemplos ímpares, mas que dá para a gente ilustrar isso. Imagine o quão dedicada foi a existência dele, né? A responsabilidade, o quanto de pessoas ele ajudou, ele motivou e o legado dele permanece até hoje e vai permanecer por muito tempo. Porém, imagine também o retorno desse espírito para o plano espiritual, o quão belo foi a caminhada dele, né? A responsabilidade, o mérito dele, né? Então, muito se fez, muito se recebeu, né? Então, a gente vê que Deus não vai chegar e dar uma missão que ele deu para o Chico Xavier para mim. Ele vai falar, você não tem envergadura para realizar nem um centésimo do que ele fez. Agora, ele tinha, né? Ele tinha capacidade para aquilo, né? E, além da capacidade, com certeza, durante a caminhada dele, ele foi se aperfeiçoando e se melhorando, né? Ele foi mostrando que ele estava pronto para receber mais. Lá o Divaldo, se ele tivesse continuado na vaidade de os espíritos vão fazer por mim e não tivesse se capacitado, muito possivelmente ali cessaria o amparo e quem sabe a caminhada bela que ele caminhou ali, ele teria cessado, né? Toda aquela ação social que ele fez, né? A divulgação mundo afora a respeito do espiritismo, ele pôde proporcionar, ele não teria tido essa oportunidade por não ter feito a parte dele. Então a gente vê que o indivíduo ele tem certas capacidades que ele já adquiriu, porém, se ele quer ir se aperfeiçoando e se melhorando, à medida que ele vai estando apto, vai sendo confiadas outras coisas de acréscimo, né? Então é isso que ele está trazendo para nós, né? Nós estamos sendo chamados, nós estamos tendo oportunidades, nós estamos todos submetidos às mesmas leis, aos mesmos recursos, mas cada um segundo aquilo que necessita e aquilo que pode. Então um vai ter a capacidade de realizar um pouquinho, que está dentro do processo, né? Mas não está limitado, porque se eu com aquele pouquinho eu dobrar, duplicar, triplicar o meu talento, eu vou tendo maiores capacidades e os recursos vão sendo dados segundo o meu empenho. Então a gente pode sim se desenvolver e dar grandes passos, mas necessita de mudança, de força de vontade, né? de empenho para a gente conseguir realizar aquilo que nós podemos. Nós temos um potencial enorme, né? Mas se é explorado, bem explorado, vai depender das nossas escolhas. Então todos estamos sendo convidados, mas quem, né, vai vestir, como é que fala, a roupa, o traje nupcial para participar da festança, né? Quem vai se capacitar, quem vai se dedicar, quem vai se abrir, cabe a nós essa escolha. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Esse capítulo ele continua, né? Capítulo 18, tem mais bastante. Eu só li o primeiro parágrafo dele. Augusto. Oi? Isso também tem a ver com a nossa própria evolução, possivelmente, né? Sim. Parte da nossa evolução pessoal e espiritual. Sim. Isso dos escolhidos. Quem vai realmente conseguir, com tudo aqui, fazer um trajeto que possibilite uma evolução até do nosso espírito. Eu vejo assim, Carol. Na verdade, sim, né? Essas grandes missões, né? Grandes trabalhos não vão ser concedidos a indivíduos que não têm um certo preparo, porque é muita responsabilidade, é muito trabalho, é muita dedicação. Só que a evolução ela é individual. Não é porque você hoje não está preparado que amanhã você não pode estar. Eu acho que a gente não dá saltos enormes assim, mas a gente pode mudar o rumo das coisas. E ninguém sabe o que a gente traz. Nós temos um potencial enorme dentro de nós, mas cabe a gente descobrir ele, né? Às vezes você passou uma vida inteira, 60 anos lá, sem fazer nada, e de repente você falou, opa, eu tenho muita coisa para fazer, e pum, explode.
O que ele está falando? É igual aquela parábola dos trabalhadores da última hora. Aqueles que iniciaram na primeira hora, vamos falar, você desde novinho, trabalhando bem, já se desenvolvendo, com aquele trabalho constante. Mas chegou uma pessoa que nos 45 do segundo tempo falou, preciso trabalhar, vou me despertar, e ali ele se dedicou. E ali ele se colocou de cabeça numa causa, em alguma coisa, e realizou coisas incríveis. Né? Tanto um quanto o outro fizeram a sua parte. Às vezes aquele que começou depois faz até muito mais que aquele que começou primeiro. Mas ele estava lá dormindo ainda. Quando ele se despertou, ele acordou aquilo que ele tinha. Então a gente não sabe o que a gente tem se a gente não tentar. E todos podem realizar, mas vai depender, né, do grau da sua transformação, da sua vontade, do seu esforço, do seu desprendimento. Então eu acho que está ligado sim à evolução, mas não está limitado pela evolução, porque a evolução cada um faz a sua. Aqueles que já têm uma certa evolução, eles já vão começar um passo à frente. Mas não que aquele que começou um passo atrás, ele não possa superar e, vamos dizer assim, melhorar. Mas eu acho que... E também não quer dizer que a pessoa tem que estar ligada a uma religião para poder fazer o que precisa ser feito. Religião não diz nada. Na verdade, assim, eu acho que a religião é um recurso que cada um vai se utilizar, melhor utilizar. Eu me enquadro no catolicismo, o outro eu acho que o espiritismo é bom para mim, o outro gosta do evangelho. O outro eu sou espiritualista, eu não sou nada, mas eu sou uma pessoa extremamente caridosa por natureza. Não precisa da religião, porque Jesus não tinha uma religião. Ele era, na verdade, judeu, né? Mas ele não veio falar, vocês têm que ser judeus. Ele veio falar, eu estou ensinando os princípios de Deus para vocês. Amor, caridade, fraternidade, humildade, perdão e assim por diante. Então, como a Natália falou, o espiritismo, ele é para nós um guia de orientação para a gente entender um pouco mais as coisas. Mas não é porque eu sou espírita que eu sou bom. Não é que eu sou espírita, eu sou melhor do que o outro que não sabe o que eu sei. Às vezes o outro é muito superior a mim por conta do que ele é, não do que ele sabe. Né? Então não adianta nada a gente saber e não praticar. Né? Às vezes o outro pratica sem saber. Então a gente vê que é um despertar, né? O conhecimento, ele é uma asa do desenvolvimento, porque a partir do momento que a gente conhece, a gente vai fazer aquilo lá com mais consciência. Porém, não é um determinador, um determinante para grau evolutivo. Né? Eu acho que a evolução ela é construída. Pode ser que numa encarnação você dê uns bons passos, pode. Se você conseguiu despertar ali e se firmar naquela caminhada, eu acho que a gente vai da nossa vontade mesmo. Mas eu acho que um primeiro passo ali para você já sair é evolução, né? Porque evolução é bagagem, né? É aquilo que a gente já traz construído no nosso caráter, né? No nosso espírito. Mas a gente não pode se limitar a ela, falar, eu não fiz porque eu não sou evoluído. Não, você não fez, você não quis, né? Você não fez porque você não está pronto, porque você não... eu ainda tenho que evoluir. Tem, mas você não vai evoluir se você não tentar, né? Mais ou menos isso. É como uma vez a irmã falou pra gente, né? Só o fato da gente levantar o pé e colocar no mesmo lugar, a gente já está evoluindo. Né? Não foi vazia, né? Você já está tentando, né? A gente está tentando. Quanto tempo a gente passou dormindo, né? Pois é. Tô acordando, não sai. Eu sempre brinco, eu acho que a gente, né, não é uma brincadeira assim saudável, eu acho que a gente só não pode desistir. Né? Porque a gente vai acertar hoje, a gente vai errar amanhã, a gente vai errar amanhã, a gente vai acertar hoje. Tem uma amiga minha que ela fala assim, pisou no tomate, não tem problema, planta o tomateiro de novo. E vai tentando. Até o dia que você não vai pisar mais no tomate. Né? Que eu entendo que a gente, né, no meio espiritualista, fala que é o virar a chave. Né? Aí o Augusto, né, o xará dele, Santo Agostinho, né, a história dele fala que Santo Agostinho ele virou a chave com 30 e poucos anos. Mas ele era do mundão. Né? Então acho que na hora que ele entendeu realmente, né, a sabedoria né, de ser melhor, aí que ele parou e falou, não, agora eu vou caminhar, e virou um bispo exemplar. Né? Tanto que ele tem até mensagens no Evangelho, né, de construção interior, né, de elevação espiritual. Né? Virou um exemplo. Então se ele pôde, a gente também pode. Né?
que nem a irmã Anastácia, ela também foi imperfeita, né? Para ela chegar ao patamar que ela está, trabalhou muito, né? A moral. Então, eu vejo que é um conta-gota, cada dia um pouquinho, né? Errou, não tem problema, amanhã tenta acertar, e assim a gente vai, né? Porque aí se desistir, aí lascou tudo, né? Né? Eu vejo que a gente vai devagar até o momento que você entende, aí você fala, não, eu vi que é aqui, né? Aí você vai trabalhar com mais vontade para se melhorar, porque eu vejo que a gente vai até um certo ponto, a gente vai levando e empurrando. Aí quando você desperta que a evolução, o desenvolvimento ele é ativo, ele não vai acontecer, o tempo vai fazer eu mudar. Vai fazer nas bordoadas, mas quando você fala, agora eu vou mudar, eu vou me melhorar, com a minha própria vontade, com o meu esforço, eu vejo que a gente consegue caminhar um pouco mais rápido, né? Do que só os aguilhões de Deus ali cutucando sempre, você vão andando só na base da cutucada. Então eu acho que essa virar a chave que o Marcelo falou, né, é quando a gente se desperta e fala, opa, não é mais, eu sou, como que a gente fala, eu não sou ruim, né? Eu não faço mal para ninguém, então eu vou pro céu ali, tá tudo certo, né? Aí quando a gente falou, Kardec veio e explicou pra gente, olha, você não é só o mal que você faz, né? Mas o mal que resulta do bem que você deixou de fazer, ele também é sua consequência. Você tá vendo uma situação, eu não vou me meter. E aí daquilo saiu alguma coisa ruim, você falou, você é corresponsável, você podia ter apaziguado ali, você podia ter feito alguma coisa. Então ali é uma corresponsabilidade sua. É ruim isso, né? Porque a gente tem que sair da zona de conforto. Sim. É legal, a gente vê no Evangelho, ele fala, bem-aventurados os pacíficos, né? Sim. Mas tem algumas traduções que eles nos ensinam que não são os pacíficos, são os pacificadores. Tem uma grande diferença entre você ser pacífico e você ser um pacificador. Você ser pacífico, você está na sua ali de boa, né? Quando você é um pacificador, você já tem uma proatividade de ir num ambiente ou numa situação onde você necessita adentrar e pacificar o ambiente, né? Então você não pode ser omisso, você tem que ir lá, ser ativo, mas de maneira a consertar as coisas e não piorar. Então eu acho que a gente vai cada vez mais se colocando no papel ativo positivo, né? Eu tenho que fazer, mas fazer para o bem. Né? Fazer direito. Não basta só fazer, tem que fazer bem, né? Então a gente começa a ver que não basta eu ser morno, né? Não basta eu ficar ali Não basta eu ficar empatadinho, se eu não faço mal, eu sou bom. Não, você tem que ser ativo para fazer o bem, para ser bom, e aí você vai construindo isso. E eu acho que é a tendência dessa passagem, porque mais será dado àquele que mais tem. Aquele que mais tem recurso, aquele que já se despertou, aquele que já está fazendo, ele tem maiores capacidades, então toma mais, mas toma mais prêmio. É igual o CEO da empresa, né? Ele é o cara que mais vai ter a tomada de decisões, é o cara que mais vai se empenhar ali, porém, é o melhor salário, não é? Quem tá na cabeça lá, ele vai ganhar mais. O deck da fruta é o que mais leva pedrada. É o que mais leva pedrada. E aí a gente para olhar a vida dos grandes ícones. Foi fácil. Vida de Jesus, nossa, foi tranquilinha. Vida do Chico, os caras falavam, eu não quero ser o senhor não, seu Chico, vocês espíritas trabalham demais, né? O cara, 6 horas da manhã, ele toma café varado do trabalho para depois emendar no serviço que ele realizava, no serviço do encarnado, né? Então a gente vê que não é assim, né? Quem tem recurso é mais sugado mesmo. Pode ver que aquele que está desperto, ele não fica parado, ele está sempre se mexendo. Quem já está precisando se desenvolver, é igual falar, eu vou ir para um retiro. Olha lá a irmã Dulce, Madre Teresa, ela está cutucando aqui, indo atrás dos pobrinhos dela lá, ajudando os enfermos. Vai ver se eu vou ficar reclusa aqui orando. Ela fazia a oração e ela falava, essa é com meus pobrinhos, né? O cara foi dar algo disparado, não, essa é para mim, agora você tem como doar para meus pobrinhos, né? Então a gente vê que o povo que já está na lida mesmo de
de se desenvolver, de fazer a diferença é ágil, né? Enquanto uns estão repousando, viajando e brincando, o outro está ali, ó. Eu vi uma palestra, você falou da irmã Dulce, eu vi uma palestra do Divaldo, que ele relata, né? Porque ele sempre visitava ela e um dos filhos dele, que se formou médico, cuidava da saúde dela, porque ela tinha um problema muito grave no pulmão, né? E aí ela dormia numa cadeira de madeira. E ele falou assim, irmã, eu vou trazer uma cama, aquela hospitalar, né? E ela falou assim, pode trazer, meu filho, fica tranquilo, pode trazer, por favor. Aí ele comprou e ela sempre dormindo na cadeira. E aí ele falou assim, mas irmã Dulce, eu comprei, né? Então, por causa dessa cadeira, eu já consegui 10 planos daquela que você me deu. Mas pode trazer. Parece que vai ter serventia, né? E ela dormia na cadeira, mas ela conseguia a cama pro hospital dela. Né? Aí eu entendo assim, a gente fica pensando, né? Nossa, eu não consigo ser o Chico, eu não consigo ser a Dulce, né? Madre Teresa. Mas eu entendo assim, que é aos poucos que a gente vai aprendendo a se desprender, né? Por exemplo, hoje a gente poderia estar na nossa casa, mas hoje nós trouxemos os nossos irmãos menores, a gente deixou de ir a algum evento, né? Ou está cansado do trabalho, mas mesmo assim você vem para trazer para o nosso cachorrinho, nosso gatinho tomar um passo, até mesmo a gente tomar um passo. Então eu entendo que isso a gente já começa a aprender a ter esse desprendimento, né? E que nas outras encarnações a gente vai continuar a se desprender um pouquinho mais, né? Entender a se doar mais um pouco mais, né? Como diz a Madre Teresa, né? A gente tem que amar até doer. E eu ainda não consigo entender o amar até doer, né? Mas ela já entendeu. E um dia a gente vai entender que a gente tem que amar até doer, né? Então eu acho que é aos pouquinhos. O importante é a gente não desistir, né? Hoje a gente está nesse patamar de doar um pouco, que a gente faz naturalmente. Fala, nossa, vou obrigado a levar ele lá. Fala, não, eu quero levar porque eu quero ver ele melhor, né? E a gente fica melhor. E até o tempo que a gente também vai se desprender, fazer a caridade, sem falar, nossa, eu preciso fazer caridade. Eu vou fazer naturalmente, como o Chico fazia, né? Saía do serviço, ia pro centro, aí depois saía do centro, ia a madrugada dentro, cuidando dos necessitados dele, e ele era feliz, e tá tudo certo, né? Então, é isso aí, né? Aí entra esse desenvolvimento, né, que a gente comentou, né? Aí você já adquiriu um grau de desprendimento, sim, de abnegação, de cultivo dos bons sentimentos também, que é só com a prática mesmo, né? Com o tempo, com o amadurecimento, né? Com a lapidação interior. Mas é possível, vai acontecer, cada um a seu tempo, né? Porém, o nosso tempo ele depende de nós. Então, essa maturação aí, ela pode ser forçadinha com um pouquinho de adubo, com um pouquinho de água, né? Mal modificado. Basta. Certo? E assim não tô. Bom, então nós vamos dar sequência na nossa atividade, no nosso trabalho. Vamos passar para os nossos passos. Lembrando os nossos irmãos que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube, que estão nos nossos tratamentos à distância, que possam receber a visita das nossas equipes, seus irmãos menores, os tutores, seus lares, recebam tudo aquilo que necessitam, os medicamentos possam ser colocados nas águas daqueles que colocaram aí seu copo, seu grafim. E pedimos então a permissão para encerrar essa etapa do nosso trabalho e nós vamos seguir por aqui com os nossos passos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.